Graça e paz a todos, uma boa tarde aos nossos queridos e amados ouvintes do programa Voz Evangélica, aos nossos irmãos da Igreja de Cristo, aos irmãos de outras denominações que certamente estão na audiência aí do programa Voz Evangélica e que têm sido alcançados, né? Todos aqueles que têm sido alcançados por esse programa. Graças e paz também ao pastor Davi e à liderança da Igreja de Cristo. É com uma enorme satisfação que, mais uma vez, quero trazer aqui uma breve reflexão. Lucas, capítulo 1. A gente vai contemplar uma história que se passa registrada pelo evangelista Lucas nesse capítulo. Nós vamos mais basicamente agora ler apenas alguns versículos. Versículo 24 e 25. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Tem a história de uma missionária que eu muito admiro. O nome dela é Amy Carmichael. Amy era uma jovem irlandesa e quando ela era criança, ela frequentava a escola dominical. Ela tinha pele branquinha e era interessante porque todas as pessoas da sua família também eram branquinhos e tinham olhos claros. E somente ela tinha nascido com olhos castanhos. Então ela desejava muito ter olhos azuis, igual aos olhos dos seus pais, dos seus irmãos. Um dia na escola dominical, ela ouviu da professora que Deus atende às orações, Deus responde às orações. Então, quando chegou em casa, ela foi orar. E ela pediu ao Senhor que desse a ela olhos azuis. Quando foi de manhã cedo, ela logo foi para o espelho para saber se Deus tinha respondido a oração do jeito que ela pediu. E para a frustração dela, ela se depara então com os mesmos olhos castanhos. Ela fez isso algumas vezes, até que ela foi contar para sua mãe, triste com a resposta negativa de Deus para sua oração. E aí a mãe de Amy, muito sábia, disse assim para ela: Amy, minha querida, não também é resposta de Deus. E um dia você vai entender por que Deus respondeu a sua oração desse jeito. Porque Deus não te deu olhos azuis. Anos depois, na sua juventude, Deus a chamou para a obra missionária. E lhe deu uma direção muito específica para alcançar a Índia. Chegando então na Índia, Amy se depara com os grandes desafios daquele local. E um deles era a prostituição cultural que existia nos templos pagãos. E essa prostituição ela era feita com crianças. Então Deus colocou no coração de Amy alcançar aquelas crianças, salvar aquelas crianças dos templos pagãos. Mas para ter acesso aos templos pagãos, ela tinha que se disfarçar e tinha que se vestir como uma indiana. Então o que Amy fazia? Ela pintava o corpo de pó de café, colocava aquelas indumentárias indianas e ela conseguia ter acesso aos mercados, e ali ela conseguia fazer, na verdade, todo o seu trabalho de resgate daquelas crianças. Ela chegou a montar um orfanato, né, para essas crianças e fez um trabalho belíssimo. Um dia, então, numa oração, Deus lhe respondeu por que Deus não tinha dado a ela olhos azuis. Porque se ela tivesse olhos azuis, ela jamais conseguiria se passar por uma indiana e ter acesso aos templos e conseguir resgatar aquelas crianças. Quando a gente olha para a história que se passa nesse texto, registrada por Lucas, a história de Zacarias e Isabel, nós percebemos, queridos, que Deus tem propósitos maiores para a nossa vida, como Deus tinha na vida de Amy. E agora esse casal também nos revela e nos mostra essa mesma verdade.
Deus tinha propósitos maiores para a vida daquele casal de idosos. Zacarias e Isabel eram um casal já velho, provavelmente Zacarias tivesse 98 anos ou 99, como alguns estudiosos dizem. Isabel já estava beirando aí também os seus 89 anos. Eles eram íntegros, fiéis a Deus. Lucas nos narra isso também. Ambos eram descendentes de Arão, da tribo de Levi. E mesmo servindo a Deus, Zacarias era sacerdote, e mesmo servindo a Deus e sendo obedientes a Deus, eles contavam com um grande sofrimento. Eles não tiveram filhos. E naquela altura do campeonato, na verdade, era absolutamente ainda mais impossível isso acontecer. Porque Isabel, além de contar com a esterilidade, ela já estava com uma idade muito avançada, então ela contava com a limitação do tempo também. Mas certo dia, Zacarias, oferecendo incenso ao Senhor no templo, ele se depara com uma visita ilustre. Ele então recebe a visita do anjo Gabriel, que lhe traz uma notícia maravilhosa. Aquela era uma notícia gloriosa. Zacarias iria ser pai e Isabel iria ser mãe. Um casal de idosos que já deveriam ter netos e aí talvez até tataranetos, eles agora seriam pais. Mas aquela notícia era gloriosa, não somente porque aquilo era um grande milagre, e certamente era. Imagina só um casal de idosos agora terem um filho e, na verdade, serem contemplados como a bênção que eles esperaram tanto tempo. A glória daquela história não era só por causa disso, porque era um momento de milagre, de ver o sobrenatural de Deus, por ver, na verdade, a ação de Deus visitando a vida deles. Mas aquela história era gloriosa, porque através de Isabel e Zacarias, Deus traria um grande profeta. Aquele menino que sairia do ventre de Isabel seria um menino, na verdade, através do qual Deus escreveria um novo roteiro para a história de Israel. O roteiro que ele programou desde os tempos mais remotos. O roteiro da salvação. E não só para Israel, mas para nós também, porque João, que seria este filho que nasceria desse casal prometido por Deus naquele momento, seria o precursor do Messias, ele anunciaria o caminho do Senhor, ele prepararia o caminho para a chegada do Messias. Ele é o último da linhagem dos profetas, ele é o grande profeta, o maior dos profetas, como o próprio mencionou Jesus, como Jesus menciona. E Deus estava dando àquele casal não só um menino, não só um homem comum, que isso já era glorioso por ser milagre, mas Deus estava dando para eles um grande propósito e mostrando para eles que Deus tinha propósitos maiores para a vida deles. Foi dando à luz aquele menino na velhice, que então aquele evento chamou a atenção de todos. E todos vieram, se alegraram com Isabel e com Zacarias e ficaram atentos, entendendo que Deus tinha alguma coisa com aquele menino. Então chamou a atenção do povo. Somente naquela situação o povo perceberia, a história de João, perceberia, na verdade, o que Deus tinha para aquele momento. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Deus tinha propósitos maiores na vida de Isabel e Zacarias, Deus também tem na nossa vida. Deus tem propósitos maiores na nossa vida, mais do que o que a gente possa imaginar, mais do que o que a gente possa programar. E mesmo diante das frustrações, a gente ainda pode olhar para Ele e esperar nele. Confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele. E espere nos planos que Ele tem para você, que são muito melhores do que aqueles que você programou.